Passamos a palavra para o Marcos Jover. Então, boa noite a todos, né? Já faz algum tempo que a gente não se encontra aqui às quintas-feiras, né? Quem está chegando a casa agora, recentemente, pode acreditar, eu trabalho também aqui na casa. Meio sumido às quintas-feiras, mas eu estou aqui na casa. E quando a gente teve a oportunidade de montar esse trabalho aqui, já faz uns 2 anos que a gente começou a trabalhar nesse tema aí, e todo ano, todo mês, a gente vai acrescentando alguma coisinha, a gente se baseou extremamente no capítulo 3 do Evangelho, quando Kardec toca nesse tema aqui. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso Jesus já falava há 2000 anos atrás, né? O que ele queria dizer com isso? Aliás, tudo que Jesus falava há 2000 anos atrás, se fala hoje na casa espírita. Jesus falava disso na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências, falava de perispírito, falava de reencarnação. Só que naquela época somos nós, sim, somos espíritos milenares. Ninguém chegou agora no planeta Terra, não é a primeira encarnação na Terra de ninguém, segunda ou terceira, e a gente está aqui há muito tempo, pessoal. E possivelmente alguns de nós passamos ao lado de Jesus, ouvindo ele falar, colocar lá as suas parábolas para aqueles mais ignorantes, né, que não tinham condições de entender, ou como ele dizia, ouvidos para ouvir. A nossa dificuldade era tão grande que ele prometeu um consolador, né? Que ele sentiu que não dava. Aquela turba extremamente brutalizada pela ignorância, limitados intelectualmente falando, tinha que ter uma outra oportunidade. E no momento certo, a terceira revelação chega com o advento do Livro dos Espíritos, em 1857. E ali a gente pode perceber o quê? Tudo, mas tudo mesmo, que Jesus falava aos apóstolos, aos gentios, e aqueles outros que ele preparou para pregar o seu evangelho após o seu desencarne, que pouca gente sabe, e só vai encontrar esse detalhezinho no livro chamado Boa Nova, no seu penúltimo capítulo, que são os 500 da Galileia. Só no livro Boa Nova que tem essa informação. São 500 pessoas, além dos apóstolos, que foram preparadas por Jesus em dias marcados por ele, em locais marcados por ele, para assim que desencarnar, saísse pelo mundo para divulgar a verdade. Num momento em que ser cristão não era tão fácil como é hoje. Hoje podemos ser cristãos e estarmos vivos. Naquela época não era bem assim. Ser cristão tinha um compromisso direto em testemunhar Jesus das maneiras mais absurdas que vocês possam imaginar, devido à ignorância da época e da perseguição. Hoje é fácil ser cristão ou ter uma outra religião qualquer, pelo menos aqui no nosso Brasil, né? E a gente vê ainda lá fora, principalmente no Oriente, a dificuldade também de ter uma religião diferente da maioria de alguns. Mas Jesus, entendendo a nossa dificuldade, ele prometeu o Consolador. E ele chega. Ele chega e no capítulo 3 do Evangelho, Kardec, de forma inspirada e com a ajuda de Santo Agostinho, que dá as instruções dos Espíritos, disseca esse assunto aqui. Então, o que é que nós vamos propor hoje? Estudar o que Kardec colocou na classificação dos mundos e, paralelo a isso, ao estudarmos a classificação dos mundos, dos vários planetas, dos orbes,
que todos eles são habitados, segundo os amigos espirituais, todos eles. Nós vamos fazer um paralelo em relação às esferas espirituais ligado a esses mundos. Tudo isso, pesquisa que nós fizemos, né, nas obras de André Luiz, de Emmanuel, também lá na internet, tem muita coisa sobre isso, mas dá um trabalho, pessoal, porque você tem que separar o joio do trigo. Tem muita ficção ali também. Vocês sabem que a internet aceita tudo, né? Você entra lá e vê coisas absurdas. Então, dê um trabalhinho. Mas as fontes estão aqui. A gente dá a fonte, você pode ir lá de forma segura, nas obras de André Luiz, de Emmanuel, né, do Chico em geral, e você vai encontrar as informações que nós vamos colocar aqui. Então, além de estudar os mundos, dentro do seu nível de evolução moral e espiritual, nós vamos ver que tipo de esfera espiritual está ligada a esses orbes. Mas tudo começa em João. É João, lá no capítulo 14, que coloca essa passagem de Jesus aí. Dizendo, de forma clara, é que o pessoal não entendia mesmo. A limitação intelectual era muito grande. Era muito grande. Mas ele falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez a tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Muita gente não entendeu, como ainda não entende. E graças a esse Consolador, Kardec vai nos mostrar como isso se faz presente na nossa vida como espírito imortal, no nosso trajeto evolutivo, até chegar, pelo menos agora, nesse planeta, ainda de provas e expiações, e como ainda temos tantas experiências a passar nessa escalada infinita da evolução do espírito, até chegar ao estágio, segundo o Livro dos Espíritos, questão número 100, escala espírita, onde o último estágio do espírito é ser um espírito puro, de primeira ordem, um espírito crístico, que vai trabalhar com Deus, vai entender Deus. É dificílimo hoje, né? Tal coisa para nós. Está bem claro lá. Seremos co-criadores, como Jesus é. Que foi o único exemplo que recebemos aqui na Terra, mostrando que tipo de espírito é esse. E quando nós falamos de Jesus, prestem atenção, é um espírito, quando a Terra foi formada, há 8 bilhões e meio de anos atrás, ele já era Jesus, hein? Ele já era o governador do planeta. Então é muito difícil falar de Jesus. É difícil falar de Eurípides. É difícil falar de Bezerra, aí a gente vai tentar falar de Jesus. É complicado. Mas ele tentou o máximo mostrar a verdade. E, como a gente não entendia, ele prometeu e o Consolador veio explicando tudo isso que nós vamos mostrar aqui. Então, lá no Evangelho, no capítulo 3, item 2, Kardec coloca textualmente: a casa do Pai, que Jesus fala, é o universo. Ele disseca para a gente, pessoal. Não pode ter dúvida alguma. Ele, no capítulo 3, ele vai dissecar essa pequena passagem. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, todos habitáveis. Ah, mas chegou em Marte uma nave, né? Alguns anos atrás, chegou uma nave, desceu, saiu lá um carrinho, batendo foto, só veio areia e pedra. Veja bem,
uma máquina fotográfica, quando ela foi criada, inventada, e até hoje ela é assim, ela foi concebida aos moldes do olho material do homem. Toda a engrenagem da máquina fotográfica, fisicamente falando, é semelhante ao equipamento humano do olho do ser humano. E se o homem não vê nada em Marte, a máquina também não vai ver nada. Até porque as dimensões são diferentes, né? O tipo de, vamos dizer assim, de fluido do planeta é diferente do nosso. Mas nós vamos ver que tipo de planeta é Marte. Nós vamos ver isso lá mais para frente. Tem gente lá, tem espírito lá. Mas nós não vemos, a máquina não detecta, exatamente por isso, né? Falta ainda de condições, nossa mesmo, no nosso estágio hominal atual, de ver determinadas coisas. Nós somos limitados em relação a isso também. Então, mais à frente, Kardec diz assim: haverá então várias categorias de mundos habitados. De acordo com o quê? Com a nossa evolução intelectual, moral e espiritual. E ele diz aqui, isso aí é Kardec falando, dos ensinamentos dados pelos espíritos, resulta que diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros. Não existe um mundo igual ao outro. Características diferentes, como também não tem um espírito igual ao outro. Não existe. Não existe. Quanto ao grau de adiantamento, como nós falamos, e também de inferioridade dos seus habitantes. Então, se é um povo mais inferior, o orbe vai absorver espíritos com aquela índole, como a Terra hoje absorve o quê? Espíritos ainda extremamente materialistas, egoístas, vaidosos, orgulhosos, vingativos, que somos nós. É o planeta ideal para receber espíritos como a gente. É o planeta certo. Lá na mocidade, a gente costumava dizer aqui na casa, que quando a gente aprender a conjugar dois verbos, e na Vila Sapê também, o Marconi aprova, que a gente trabalhou muito tempo lá, agora estou um pouco afastado, mas a gente dizia lá, quando a gente aprender a conjugar dois verbos, o verbo amar e o verbo perdoar, não teremos mais condições, nem necessidade de reencarnar aqui. Mas é conjugar lá dentro do teu coração, da tua alma. O verbo amar e o verbo perdoar. A gente ainda não sabe fazer isso. Está muito longe. Então é o planeta certinho. Ainda bem que tem um planeta para nos abraçar. Dentre eles há os que são ainda inferiores à Terra, ainda tem espíritos, ainda tem planetas inferiores à Terra. É para onde vai esse pessoal que vai ser convidado a se retirar do nosso planeta, porque esses espíritos estão atrapalhando a evolução para um planeta de regeneração. Então eles serão convidados, como há mais de 5.000 anos atrás, 5.000 e pouquinho, um planeta chamado, um sol, perdão, da constelação de Cocheiro, chamado Capela. E vieram para cá. E eles vieram contribuindo para a nossa evolução intelectual. Muitos, né? Até hoje a gente fica embevecido com aquilo que a gente vê no Egito, da tecnologia, não só das pirâmides, da técnica de mumificação, e esses outros conhecimentos que esses espíritos irão levar para um planeta um pouco mais inferior da Terra, será necessário para a evolução daqueles espíritos também. É claro que eles não vão gostar, esses espíritos exilados não vão gostar, como muitos de Capela não gostavam, e formou até um grupo, que eram chamados os bárbaros, os arianos, que dos 4 povos de Capela era o mais revoltado de todos. Por isso que eles saíam por aí destruindo tudo. Tudo que se mexia, eles matavam. Pela raiva, pela lembrança da memória espiritual que tinha perdido algo maravilhoso. E eles não sabiam entender tanto ódio, tanto rancor. Dos 4, eram os mais violentos. Bom, outros estão no mesmo grau, outros um pouquinho superiores. É infinito. E quando Kardec coloca aquela escala espírita, é uma escala rígida, pessoal.
nem definitiva. É dentro do bom senso que Kardec sempre se caracterizou. Sempre dentro do bom senso. Ele colocava ali algo que pode, entre uma escala e outra, tem infinitas outras subdivisões, né? Bom, um pouco mais à frente, Kardec fala o seguinte: nos mundos inferiores, a existência é toda material, só a busca da conquista material, do ter, do poder, nem que tenha que matar alguém para ter isso. As paixões reinam soberanas, a vida moral praticamente não existe. À medida que esta se desenvolve, a moralidade, a influência da matéria diminui, é inversamente proporcional, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então agora nós vamos trazer, junto a essa informação, o que acontece quando o espírito que vive essa realidade de um mundo inferior, o que acontece na erraticidade. E recentemente nós fizemos um estudo aqui sobre o suicídio. E nós vamos ver algumas gravuras que eu trouxe naquela época, dos problemas que os espíritos enfrentam quando chegam na erraticidade via suicídio. Então, eu trouxe um exemplo, aliás, 3 exemplos, de esferas espirituais de sofrimento, para vocês verem. Saiu de um planeta inferior, como é que eles chegam no espaço da erraticidade? Até porque a morte não muda nada, né? Vocês sabem disso. Quantas vezes eu já falei isso aqui, né? A morte não muda nada. Seremos, no mundo espiritual, na verdadeira vida, que é a pátria espiritual, o que somos aqui, pessoal. A morte não vai transformar ninguém. Não vai transformar ninguém em santinho. Então, chegando nesse estágio aqui, as características dos habitantes, dos espíritos desta esfera espiritual é, como disse Kardec, predomínio de paixões, ações negativas, ociosidade marcante. Ele tem o direito, ele tem o livre-arbítrio. Uso da palavra articulada, volitação restrita, bem restrita. E essas comunidades exercem influência direta nos encarnados. E também entre eles. Da influência do espírito em nossas vidas, nós sabemos que a obsessão se dá entre eles, entre desencarnados, entre encarnados e de encarnado para desencarnado e vice-versa, de desencarnado para encarnado. Portanto, dentro dessas características, podemos avançar mostrando o ambiente completamente bizarro, né? Pedras, árvores sem folhas, natureza sem beleza, relevo árido, áspero, sem verduras, sem paisagem. O trânsito está temporariamente interditado para as regiões mais elevadas, até que uma prece sincera, sai daquele espírito como uma lanterna luminosa. E aí, aqueles espíritos que estão passando para ajudar, verão o sinal, como o André Luiz muito bem descreve essa cena, e vai lá com a maca socorrer. Ivone Pereira também, em Memórias do Suicídio. Ela mostra isso. Mas quando a prece é sincera, verdadeira. Essa equipe que eu falo, que mostrei no estudo dos suicidas. Essa equipe aí. É uma equipe comandada por Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, coordena essa equipe aí, que vai atender, auxiliar os suicidas. Ou aqueles que estão em regiões abismais, né? Repara a cena ali, pessoal. Olha o perispírito se transformando quase que num animal.
devido... Olha, tem um livro excelente que explica isso, chama-se Libertação, de André Luiz. Não, é um livro meio pesadinho, hein? Para quem está começando na doutrina agora, vai ter uma dificuldadezinha para ler. Vai lendo na sequência até chegar lá no Libertação. Mas é um livro que explica muito bem isso. Muito bem isso aí. E esses benfeitores, eles vivem trabalhando nessas regiões abismais, né? Que são verdadeiros núcleos. Eles montam ali postos avançados, campos avançados de auxílio, mas só pode atender aquele que realmente se arrependeu. Aí eles vão lá e vão ajudar. O fenômeno, antes que eu esqueça, o fenômeno disso aqui chama-se licantropia. E André Luiz explica isso muito bem no livro Libertação. Bom, alguns exemplos dessas regiões são as regiões trevosas, umbralinas e no abismo, onde vivem muitos os suicidas. Nas trevas, os espíritos estão vinculados ao mal, extremamente malvados, e desejam mesmo o mal do pessoal. Hoje, o objetivo dessa turma aí é aquilo que a Lídia falou, não ser o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles estão lutando para que isso não aconteça. E vão fazer de tudo para impedir. Só que a gente está do lado de Jesus, né? É difícil lutar contra Jesus. Eles um dia vão se cansar. Muitos já estão se cansando. Mas esse é o maior objetivo dele. Impedir que o Brasil seja coração do mundo, pátria do Evangelho, e que o movimento espírita cresça em progressão geométrica, como está acontecendo atualmente. No umbral, espíritos presos às paixões e às sensações da vida material. É zona de verdugos, vítimas de exploradores e explorados. E no abismo, espíritos suicidas. É o vale. Sentimento predominante de mágoa, remorso, choro e ranger de dentes. Essa é a atmosfera espiritual bem pertinho da crosta terrestre. Então, recapitulando: trevas, habitantes, espíritos vinculados ao mal. Localidade sem claridade solar, não tem claridade, não tem sol, não tem luz. Céu coberto de um fumo cinzento, como você vê ali na foto, nuvens cinzentas que impedem a entrada do sol ou da luz. Vegetação de aspecto sinistro, árvores com algumas ou quase nenhuma folha, aves agoureiras e vomitação impossível. No umbral, os habitantes que lá vivem são espíritos presos